Resumão pós-edital EDAS Ciências Contábeis, SEDES DF, cargo 401, revisão focada no que mais cai. Ordem de prioridade para estudo. Prioridade máxima. Primeiro, contabilidade aplicada ao setor público, CASP. Segundo, AFO, Lei número 4.320 de 1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. PCASP e demonstrações contábeis do setor público. Contabilidade geral e societária. Análise de balanço e capital de giro. Auditoria contábil e governamental. A prova pode misturar os enfoques orçamentário, patrimonial e fiscal, especialmente em questões sobre reconhecimento de receitas, despesa, variação patrimonial, PCASP e demonstrações públicas. Contabilidade geral e societária. Objetivo da contabilidade. A contabilidade fornece informações úteis para investidores, credores, administradores, governo e demais usuários. Essas informações auxiliam na avaliação da posição patrimonial financeira, do desempenho do fluxo de caixa, da capacidade de geração de benefícios econômicos. Característica qualitativa da informação contábil. Fundamentais: relevância, representação fidedigna. De melhoria: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. A representação fidedigna. A informação deve ser completa, neutra, livre de erro material. Atenção, prudência não significa manipular valores nem criar reservas ocultas. Elementos patrimoniais. Ativos. Recursos econômicos presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Para existir ativo é necessário recurso econômico, controle pela entidade, origem em evento passado, potencial de produzir benefícios econômicos. Atenção, a prioridade jurídica não é condição absoluta. O principal é o controle. Passivo, obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos resultantes de eventos passados. Os elementos: obrigações presentes, transferência futura de recursos e eventos passados. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos depois da dedução de tempo de todos os passivos. Fórmula básica: patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Receitas, despesas, ganho e perda. Receita: aumento do ativo ou redução de passivo para que eleva o patrimônio líquido, exceto contribuição dos proprietários. Despesa: redução de ativo ou aumento de passivo que diminui o patrimônio líquido, exceto distribuição aos proprietários. Ganhos: aumento do patrimônio líquido que pode decorrer de operações não vinculadas e atividade principal. Exemplo: ganho da venda de imóvel, ganho cambial, recuperação de perda. Perdas: reduções patrimoniais decorrentes de fatos não necessariamente relacionados à atividade principal. Exemplo: perda com sinistro, perda na venda de ativo, deterioração de estoque. Atenção, receita não é sinônimo de recebimento e atenção também, despesa não é sinônimo de pagamento. Regimes contábeis. Regime de competência. Receita e despesas são reconhecidas no período em que ocorre independentemente de recebimento ou pagamento. Regime de caixa. Reconhecimento conforme entrada ou saída de dinheiro. Pegadinha. Venda a prazo gera receita pelo regime de competência. Recebimento antecipado de cliente pode gerar passivo e não receita imediata. Pagamento antecipado pode gerar ativo e não despesa imediata. Mensuração de ativo e passivo. Principais bases de mensuração: custo histórico, valor pago ou recebido originalmente na transação.
Valor justo, preço que seria recebido pela venda do ativo ou pago pela transferência do passivo em transação ordenada entre participantes do mercado. Valor presente, valor atual de fluxos futuros descontados. Valor realizável líquido, preço estimado de venda menos custo para conclusão e venda. Custo decorrente, valor que seria pago atualmente para adquirir ativo equivalente. Estoques. Os estoques são mensurados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido. O custo inclui preço de compra, imposto não recuperáveis, transporte, seguro, custo diretamente atribuíveis, custo de transformação. O custo não inclui, em regra, desperdício anormal, despesa administrativa não relacionada à produção, despesa de venda, armazenagem desnecessária, método desaceito, PEPs, média ponderada. O EPS, atenção, o EPS não é admitido pela norma contábil brasileira. Ativo imobilizado é o ativo tangível utilizado na produção ou fornecimento, destinado a aluguel ou finalidade administrativa, esperado para uso por mais de um período. Valor contábil, custo, depreciação acumulada, perda por redução ou valor recuperável. Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável durante a vida útil. Valor depreciável, custo menos valor residual. Atenção, terrenos normalmente não são depreciados. Atenção, depreciação começa quando o ativo está disponível para uso e não necessariamente quando começa a ser efetivamente utilizado. Impairment, redução ao valor recuperável. O ativo não pode permanecer contabilizado por valor superior ao recuperável. Valor recuperável é o maior entre valor justo líquido das despesas de venda. Valor em uso. Perda por impairment. Valor contábil menos valor recuperável. Se o valor contábil for maior, reconhece a perda. Provisões e passivos contingentes. Provisão é reconhecida quando houver obrigação presente, saída provável de recurso, estimativa confiável. Passivo contingente, em regra, não é reconhecido contabilmente. Pode ser obrigação possível, obrigação presente cuja saída não seja provável, obrigação que não possa ser mensurada com confiabilidade. Tratamento, saída provável, reconhece provisão, saída possível, divulga em nota, saída remota, normalmente não reconhece nem divulga. Evidenciação contábil. Evidenciação é a apresentação de informações úteis nas demonstrações contábeis, notas explicativas e relatório complementares. Notas explicativas devem apresentar políticas contábeis, critério de mensuração, detalhes relevantes da conta e contingência, risco, eventos subsequentes, informação não suficientemente demonstrada nos quadros principais. Atenção! Notas explicativas integram o conjunto de demonstrações contábeis. Análise de balanço, liquidez corrente, ativo circulante mais passivo circulante, indica capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. Liquidez seca, ativo circulante menos estoque menos despesa antecipada, dividido por passivo circulante. Dependendo da metodologia da questão, despesa antecipada também pode ser excluída. Liquidez imediata, disponibilidade dividido por passivo circulante. Considera apenas recurso imediato disponível. Liquidez geral, ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Avalia obrigatórios
obrigações de curto e longo prazo. Interpretação: índice maior que 1, ativo considerados superam as obrigações. Índice menor que 1, insuficiência conforme os elementos usados. Índice isolado não permite conclusão definitiva. Atenção, liquidez alta não significa necessariamente boa rentabilidade. Endividamento, participação de capital de terceiro, passivo exigível dividido por patrimônio líquido. Mostra a relação entre recursos de terceiro e recursos próprios. Composição do endividamento, passivo circulante dividido por capital de terceiro. Indica quanto da dívida vence no curto prazo. Imobilização do patrimônio líquido, ativo não circulante, imobilizado, investimento e intangível, dividido por patrimônio líquido. Quanto maior, mais a parcela do recurso próprio aplicada em ativo de baixa liquidez. Rentabilidade, margem líquida, lucro líquido dividido por receita líquida vezes 100. Rentabilidade do ativo, ROA, lucro líquido dividido por ativo médio dividido por 100. Rentabilidade do patrimônio líquido, ROE, lucro líquido dividido por patrimônio líquido médio vezes 100. Giro do ativo, receita líquida dividido por ativo médio. Sistema do Ponte, ROA é igual a margem líquida vezes giro do ativo. Capital de giro. Capital circulante líquido é o CCL, ativo circulante menos passivo circulante. CCL positivo, folga financeira de curto prazo. CCL negativo, passivo de curto prazo superiores ao ativo circulante. Necessidade de capital de giro, NCG, ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Ativos operacionais, cliente, estoque, despesas operacionais antecipadas. Passivos operacionais, fornecedores, salários a pagar, tributos operacionais, obrigações ligadas ao ciclo. Saldo de tesouraria, ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. Também pode ser calculado. Saldo de tesouraria é igual ao CCL menos NCG. Atenção, o NCG positivo representa a necessidade de financiamento das operações. Ciclos operacionais e financeiro. Prazo médio de estocagem, PME. Tempo médio de permanência dos estoques. Prazo médio de recebimento, PMR. Tempo médio para receber dos clientes. Prazo médio de pagamento é o PMP. Tempo médio para pagar fornecedores. Ciclo operacional, PME mais PMR. Ciclo financeiro, PME mais PMR menos PMP. Quanto maior o ciclo financeiro, maior tende a ser a necessidade de capital de giro. Risco versus rentabilidade. Existe relação entre liquidez, risco, rentabilidade. Em regra, mais recursos aplicados em caixa reduz risco, mas pode reduzir rentabilidade. Menor nível de estoque reduz custo, mas aumenta risco de falta. Financiamento de curto prazo pode ser mais barato, porém possui maior risco de refinanciamento. Política conservadora. Maior uso de recursos de longo prazo, menor risco, menor rentabilidade esperada. Política agressiva. Maior financiamento de curto prazo, maior risco, maior rentabilidade potencial. Contabilidade aplicada ao setor público. O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. A CASP deve produzir informações sobre patrimônio, orçamento, finanças, custos, resultado, prestação de contas, responsabilização. O MCASP busca padronizar
procedimentos contábeis e integrar os estoques orçamentário e patrimonial utilizando um plano de conta nacional. Enfoques da contabilidade pública, enfoque patrimonial, analisa ativo, passivo, patrimônio líquido, variações patrimoniais, aumentativa, variações patrimoniais diminutiva, adota o regime de competência. Enfoque orçamentário, analisa previsão de receita, fixação de despesa, execução do orçamento, créditos adicionais, resto a pagar. Enfoque fiscal, analisa metas fiscais, limite de pessoal, dívida, operações de crédito, transporte, responsabilidade fiscal. Atenção, o fato de uma receita ainda não ter sido arrecadada não impede o reconhecimento patrimonial, se o fato gerador já ocorreu. Variações patrimoniais. Variação patrimonial aumentativa, VPA. Aumenta o patrimônio líquido, exemplo, receita tributária pelo fato gerador, incorporação de bens, valorização de ativos, perdão de dívida passiva. Variação patrimonial diminutiva, o VPD, reduz o patrimônio líquido, exemplo, consumo de materiais, depreciação, obrigação com salários, perda de ativo, constituição de provisões. Atenção, receita orçamentária não é necessariamente VPA. Atenção, despesas orçamentárias não é necessariamente VPD. Fatos permutativos, modificativos e mistos. Permutativo altera elementos patrimoniais sem modificar o patrimônio líquido. Exemplo, compra à vista de veículo, pagamento de obrigação, arrecadação de crédito já reconhecido. Modificativo aumentativo, aumenta o patrimônio líquido. Exemplo, reconhecimento de tributos a receber. Modificativo diminutivo, reduz o patrimônio líquido. Exemplo, reconhecimento de depreciação. E misto, possui parte permutativa e parte modificativa. MCASP. O MCASP é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional e contém procedimentos para reconhecimento, mensuração, registro, evidenciação dos fatos e fatos do setor público. A edição aplicável deve ser observada conforme o edital. O portal oficial mantém a edição vigente e materiais atualizados. Partes essenciais: procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimonial e procedimentos específicos. PCASP, demonstração contábeis aplicada ao setor público. PCASP, o plano de contas aplicado ao setor público, padroniza os registros contábeis dos entes públicos e busca consolidar as contas nacionais. Classe do PCASP. Natureza patrimonial. Ativo, passivo e patrimonial líquido. Variação patrimonial diminutivas. Variação patrimoniais aumentativas. Naturezas orçamentária. Controle da aprovação do planejamento orçamentário. Controle da execução do planejamento e orçamento. Natureza do controle: controle devedores, controles credores. Decore: 1 a 4, patrimonial, 5 a 6, orçamentário e 7 a 8, controle. Atenção, as classes 5 e 6 não registram ativo, passivo, VPA ou VPD. Lógica dos débitos e créditos no PCASP. Conta de natureza devedora. Aumentam a débito. Ativo, VPD, controles devedores. Conta de natureza credora. Aumenta o crédito, passivo, patrimônio líquido, VPA. Controles credores. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Balanço orçamentário, BO. Demonstra receita prevista e realizada, despesa fixada e executada, resultados orçamentários. Resultado orçamentário: receita realizada, despesa empenhada.
Atenção, para o resultado orçamentário, utiliza-se a despesa empenhada e não apenas a paga. Balanço financeiro evidencia receitas orçamentárias, despesas orçamentárias, ingressos extra-orçamentários, dispêndios extra-orçamentários, salário de caixa inicial e final. Atenção, balanço financeiro não trata apenas de receita e despesas orçamentárias. Balanço patrimonial, BP, apresenta ativo, passivo, patrimônio líquido, ativo e passivo financeiro, ativo e passivo permanente, saldo patrimonial, conta de compensação conforme estrutura aplicável. Demonstrações das variações patrimoniais, DVP, evidencia variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas, resultado patrimonial do período, resultado patrimonial VPA menos VPD. Demonstração dos fluxos de caixa, DFC, classifica os fluxos em atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, evidencia alterações ocorridas nas contas do patrimônio líquido. Notas explicativas complementam e detalham as informações das demonstrações. NBC-TSP. As NBC e TSP são baseadas em grande parte nas normas internacionais IPSAS e disciplinam o reconhecimento, a mensuração e a divulgação de informações contábeis pela entidade do setor público. Em 2026, a CFC publicou revisões de diversas NBC, TSP e a NBC TSP 37 relativa ao ativo imobilizado. Portanto, questões literais devem ser conferidas na versão atualizada indicada pelo edital. Pontos centrais da estrutura conceitual: prestação de contas, responsabilização, tomada de decisão, regime de competência, patrimônio líquido, usuários dos relatórios contábeis, relevância e representação fidedigna. Procedimentos contábeis patrimoniais. Reconhecimento pelo fato gerador. O fato patrimonial deve ser reconhecido quando ocorrer independentemente da execução orçamentária. Exemplo: tributo reconhecido no fato gerador, férias e 13º reconhecido proporcionalmente, depreciação reconhecida ao longo da vida útil, provisão reconhecida quanto ao preenchimento dos critérios. Depreciação no setor público deve considerar vida útil, valor residual, método, benefícios ou potencial de serviços consumidos. Bem de uso comum pode ser reconhecido quando controlado pela entidade, mensurado confiavelmente, possuir potencial de serviços ou benefícios econômicos. Orçamento público. O orçamento público é instrumento de planejamento, autorização, controle, gestão, execução de políticas públicas. Natureza jurídica. No Brasil, predomina o entendimento de que a lei orçamentária é formalmente lei, de efeitos concretos, temporária, autorizativa, embora exista despesa de execução obrigatória. Princípios orçamentários. Unidade ou totalidade. Cada ente deve possuir orçamento integrado. Universalidade. Todas as receitas e despesas devem constar no orçamento. Anualidade ou periodicidade. O orçamento refere-se a períodos determinados, normalmente o exercício financeiro. Exclusividade. A LOA não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Exceções. A autorização para critérios suplementares
a autorização para operações de crédito, inclusive por antecipação da receita. Orçamento bruto. Receitas e despesas devem constar pelos valores totais sem deduções. Especificação. Receitas e despesas devem ser detalhadas. Publicidade. O orçamento deve ser divulgado. Não afetação de impostos. É vedada, em regra, a vinculação da receita e de imposto, ressalvadas as hipóteses constitucionais. Atenção, a regra trata de imposto e não de todas as espécies tributárias. PPA, LDO e LOA. Plano Plurianual, PPA, estabelece diretrizes, objetivos, metas, abrange despesa de capital, programas de duração continuada. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, faz a ligação entre PPA e LOA. Contém metas e prioridades, diretrizes para a elaboração da LOA, políticas de aplicação das agências financeiras oficiais, alterações tributárias, metas fiscais, riscos fiscais, regras sobre despesa com pessoal. Lei Orçamentária Anual, LOA, compreende orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais, orçamento da Seguridade Social. Atenção, o PPA planeja, o LDO orienta e a LOA estima a receita e fixa despesa. Receita pública, receita orçamentária, ingresso, disponibilidade para financiar despesas públicas, ingresso extraorçamentário, entrada compensatória que gera obrigação de devolução, exemplo, depósito, calções, retenções, consignações. Todo ingresso é entrada de caixa, mas nem todo ingresso é receita orçamentária. Estágios da receita. Ordem clássica. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão. Estimativa incluída na LOA. Lançamento. Identificação do devedor, da matéria tributável, do valor devido. Nem toda receita passa por lançamento. Arrecadação. Entrega dos recursos pelos contribuintes aos agentes arrecadadores. Recolhimento. Transferência dos valores arrecadados à conta do Tesouro. Decore. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Receita correntes e de capital. Receita corrente, exemplo, tributários, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferências correntes, outras receitas correntes. Receita de capital, exemplo, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital. Outra receita de capital. Atenção, amortização de empréstimo concedida é receita de capital. Despesas públicas. Despesa orçamentária depende de autorização orçamentária. Dispêndio extra-orçamentário, saída compensatória, como devolução de depósito e pagamento de restos a pagar. Estágio da despesa. Ordem. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. Empenho, ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de condição. É vedada a despesa sem prévio empenho. Tipo de empenho: ordinário, estimativo e global. Liquidação. Verifica o direito adquirido pelo credor com base em contrato, nota de empenho, comprovante de entrega, documentos fiscais. Na liquidação, verifica-se origem, objeto, importância exata, credor. Pagamento só ocorre após regular liquidação e a ordem de pagamento. Pegadinha. Empenho reserva a dotação, liquidação verifica o direito do credor e pagamento extingue a obrigação financeira.
Créditos adicionais, suplementares, reforçam dotação já existente, depende de autorização legislativa, depende de indicação de recurso, são abertos por decreto executivo. Especiais, destina-se a despesa sem dotação específica, depende de autorização legislativa, depende de recurso, abertos por decreto. Extraordinários, atende despesa urgentes, imprevisíveis, decorrente de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Vigência, créditos especiais e extraordinário pode ser reaberto no exercício seguinte, se autorizado nos últimos 4 meses do exercício, nos limites do saldo. Atenção! Crédito suplementar não pode ser reaberto no exercício seguinte. Fontes para créditos adicionais: superávit financeiro, excessos de arrecadação, anulação parcial ou total de dotações, operações de crédito autorizadas, recurso decorrente de veto, emenda ou rejeição do projeto da LOA, conforme condições constitucionais. Resto a pagar são despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, processados, empenhados, liquidado, não paga, não processada, empenhada, ainda não liquidado, não paga. Atenção, restos a pagar são dispêndios extra-orçamentários quando pago no exercício seguinte. Despesa de exercícios anteriores, DEA, são despesas de exercício encerrados para as quais havia crédito próprio, mas que não foram processados no momento adequado, ou compromissos recolhidos após o encerramento. DEA não se confunde com restos a pagar. Resto a pagar, houve empenho. DEA, em regra, não houve inscrição válida em resto a pagar. Lei número 4.320, de 1964. A Lei número 4.320, de 1964, estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estado, Município e Distrito Federal. Pontos mais cobrados: princípios orçamentários, classificação das receitas e despesas, estágio das receitas e despesas, empenho, liquidação e pagamento, créditos adicionais, restos a pagar, balanço público, suprimentos de fundos, controle da execução. Lei de responsabilidade fiscal. A lei estabelece normas de finanças públicas voltada à responsabilidade na gestão fiscal. Pilares: planejamento, transferência, controle, equilíbrio, prevenção de risco, correção de desvio, cumprimento de metas, respeito a limites. 41. Receita corrente líquida, RCL. A RCL serve de base para diversos limites fiscais. É apurada somando as receitas correntes e reduzindo os valores determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Considera o total do mês da referência dos 11 meses anteriores. Período móvel de 12 meses. Atenção, não corresponde necessariamente ao ano civil. Despesa com pessoal. Abrange gasto com ativos, inativos, pensionista, mandatos eletivos, cargos, funções, empregos, vantagens, encargos, contrato de terceirização que substitua servidores no caso legais, limites globais, União 50% da RCL, Estado 60% da RCL e município 60% da RCL. Limite de alerta 90% do limite máximo. Limite prudencial 95% do limite máximo. Quando ultrapassado o limite prudencial,
surgem restrições como criação de cargos, concessão de vantagem, contratação de pessoal, alteração de carreira com aumento e hora extra, salvo exceções. Renúncia da receita abrange anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, inserção não geral, alteração de alíquota e outros benefícios diferenciados. Exige, em regra, estimativa do impacto, atendimento à LDO, demonstração de que não afetará metas ou adoção de compensação. Geração de despesa. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que aumente despesa exige estimativa do impacto, declaração do ordenador, adequação orçamentária e financeira, compatibilidade com PPA e LDO, despesa obrigatória de caráter continuado, despesa corrente, criada por lei ou ato normativo, obrigatória por período superior a 2 exercícios. Últimos 2 quadrimestres do mandato. É vedado ao titular de poder ou órgão contrair obrigação de despesa nos últimos 2 quadrimestres do mandato, sem disponibilidade de caixa suficiente ou provisão de recursos para pagamento. Não é proibição absoluta de realizar a despesa. É vedado a assumir obrigação sem recursos financeiros suficientes. Transferência fiscal. Instrumentos importantes. PPA, LDO, LOA, prestação de contas, relatórios resumidos de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, versões simplificadas, audiências públicas, divulgação eletrônica. RREL, periodicidade bimestral. RGF, periodicidade quadrimestral em regra. Decore isso. REL bimestral e RGF quadrimestral. Auditoria contábil. O objetivo da auditoria independente é obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorção relevante, seja por fraude ou erro. Segurança razoável. É nível elevado de segurança, mas não absoluto. Atenção, a auditoria não garante que todas as fraudes serão descobertas. Risco de auditoria. É o risco de emitir opinião inadequada quando as demonstrações possuem distorções relevantes, componentes, risco inerente, possibilidade de distorção antes dos controles. Risco de controle interno, não prevenir ou detectar a distorção. Risco de detecção, risco de os procedimentos do auditor não detectarem a distorção. Modelo. Risco de auditoria é igual risco inerente vezes risco de controle vezes risco de detecção. Quanto maior o risco inerente e de controle, menor deve ser o risco de detecção aceitável. Materialidade. Distorção é relevante quando pode influenciar as decisões dos usuários. A materialidade envolve valor, natureza, circunstâncias. Um valor pequeno pode ser material pela natureza. Exemplo, fraude, descumprimento ilegal, transação com parte relacionada. Evidência de auditoria deve ser suficiente e apropriada. Suficiência é relacionada à quantidade. Apropriação relacionada à qualidade. Relevância e confiabilidade. Evidências geralmente mais confiáveis, obtidas de fonte externa, obtida diretamente pelo auditor, documentais, originais, produzida por controles internos eficazes. Procedimento de auditoria. Inspeção
observação, confirmação externa, recálculo, reexecução, indagação, procedimentos analíticos. Confirmação externa, muito usada para bancos, clientes, fornecedores, advogado, empréstimo. Atenção, indagação isolada normalmente não fornece evidência suficiente. Teste de controles e procedimentos substantivos. Teste de controles. Avalia a eficácia do controle interno. Procedimento substantivo. Detecta distorções relevantes. Divide-se em teste de detalhes, procedimentos analíticos substantivos. Atenção, mesmo com controles eficientes, normalmente são necessários procedimentos substantivos. Papéis de trabalho, documento, planejamento, procedimentos realizados, evidências obtidas, julgamentos, conclusões. São propriedade do auditor, embora contenha informações da entidade. Deve permitir que o auditor experiente compreenda o trabalho realizado, as evidências, os resultados, as conclusões, os julgamentos relevantes. Opinião do auditor. A opinião não modificada. Demonstrações apresentadas adequadamente. Opinião com ressalva. A distorção relevante, mas não generalizada. Ou impossibilidade de obter evidência com possível efeito relevante, mas não generalizado. Opinião adversa. Distorções relevantes e generalizadas. Abstenção de opinião. Impossibilidade de obter evidência suficiente com possíveis efeitos relevantes e generalizados. Decore. Relevante não generalizado. Ressalva. Relevante generalizado com distorções comprovada adversa. Relevante generalizado sem evidência. Abstenção. Controles internos. Objetivos. Proteger ativos. Garantir a confiabilidade das informações. Promover eficiência. Assegurar cumprimento de leis. Prevenir e detectar erros e fraudes. Componentes. Ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informações e comunicação, monitoramento. Segregação de funções. Deve separar autorização, execução, custódia, registro, conferência. Uma mesma pessoa não deve autorizar, executar, registrar e conferir a mesma operação. Auditoria governamental. Avalia legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, desempenho, aplicação dos recursos públicos. Conceito. Economicidade, aquisição de recursos pelo menor custo adequado. Eficiência, relação entre recursos utilizados e produtos entregues. Eficácia, cumprimento de metas e objetivos. Efetividade, impactos reais produzidos na sociedade. Decore isso. Economicidade, comprar bem. Eficiência, fazer bem com menos recursos. Eficácia, atingir a meta. Efetividade, transformar a realidade. Auditoria por ciclos. Ciclo de receita. Risco. Receita fictícias. Omissão de receitas, cliente inexistente, corte inadequado, inadimplência subestimada, procedimento, confirmação de cliente, análise de recebimento posteriores, teste de corte, revisão de perdas esperadas. Ciclo de compra, risco, compras não autorizadas, passivos omitidos, fornecedores fictícios, pagamentos duplicados, procedimentos, conferência de pedidos, notas fiscais, recebimento, busca de passivo não registrado, circularização de fornecedores,
Ciclo de estoque. Risco, estoque inexistente, obsolescência, erro de avaliação, cortes incorretos. Procedimento, acompanhamento de inventário, contagem física, teste de custo, teste de valor realizável líquido, análise de obsolência. Ciclo de caixa, risco, desvio, conciliações inadequadas, pagamento indevido, saldo fictício. Procedimento, confirmações bancárias, conciliação, contagem de caixa, teste de pagamento posteriores. Ativo imobilizado, risco, ativo inexistente, gasto indevidamente capitalizados, depreciação incorreta, ausência de par-mente, passivo, risco principal, subavaliação ou emissão de obrigações, procedimentos importantes, pagamentos posteriores, documentos fiscais não contabilizados, confirmação com fornecedores e exame de contratos. Partes relacionadas, riscos, transações não divulgadas, condições fora do mercado, conflitos de interesse, manipulação de resultados. Revisão final, só o NECDA. Contabilidade geral, ativo exige recurso controlado, passivo exige obrigação presente, competência não depende de caixa, estoque menor entre custo e valor realizável líquido, provisão, obrigação presente, mas saída provável, mas estimativa confiável, impairment, valor contábil não pode superar o recuperável. Análise dos balanços, liquidez corrente é igual a AC mais PC, CCL é igual a AC menos PC, NCG é igual a ativo operacional menos passivo operacional, saldo de tesouraria é igual a CCL menos NCG, ciclo financeiro é igual a PME mais PMR e menos PMP. ROI é igual a lucro líquido dividido por PL médio, CASP, objeto, patrimônio público, regimento patrimonial, competência, classe 1 a 4, patrimoniais, classe 5 a 6, orçamentárias, classe 7 a 8, controle. Resultado orçamentário é igual a receita realizada, despesa empenhada. Resultado patrimonial é igual VPA menos VPD. Receita orçamentária não é necessariamente VPA. Despesas orçamentárias não é necessariamente VPD. AFO, PPA planeja, LDO orienta, LOA estima, receita fixa despesa. Receita, provisão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Despesa, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Suplementar, reforça, especial cria dotações, extraordinária atende urgência imprevisível. Resto processados foram liquidados. Resto não processado ainda não foram liquidados. Lei de responsabilidade fiscal, planejamento, transparência e equilíbrio. REL é bimestral, RGF é quadrimestral, RCL usa período móvel de 12 meses, limite de alerta 90%, limite prudencial 95%, últimos 2 quadrimestres, obrigações somente com disponibilidade de caixa. Auditoria. Segurança razoável não é absoluta. Risco é igual a inerente, vezes controle, vezes detecção. Suficiência é quantidade. Apropriação é qualidade. Ressalva, relevante e não generalizado. Adverso, distorção, relevante e generalizado. Abstenção, falta de evidência com possível efeito relevante e generalizado. Eficiência não é eficácia. Efetividade mede impacto social. E aqui finaliza o nosso resumo e bons estudos.